comigo Elisete Dreviski, ela é economista, especialista em gestão pública e no Gerar ela é coordenadora da gerência das iniciativas sociais. Gerar quer dizer geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional. Elisete, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós queremos poder esclarecer melhor. O terceiro setor, quando a gente fala de terceiro setor, a gente lembra em filantropia, de ajuda, de auxílio, mas o terceiro setor também se aventurou em apoiar, né, na educação, preencher lacunas que são deixadas, né, na nossa vida, na nossa educação, no social. E como é essa experiência para você? Oi, Mary. Muito obrigada pelo convite, né? Sinto-me honrada aqui em poder contar um pouquinho mais. O terceiro setor, ele é bastante abrangente, né? Lembrando Sim. Quais são os outros dois setores, né? Primeiro setor são os governos, né, em todas as esferas. O segundo setor é um mercado, né, de produtos e serviços, indústria, entretenimento. E o terceiro setor são o que popularmente conhecemos como ONG. Porém, o nome técnico é OSC, uma sigla, Organização da Sociedade Civil. Então, o que é essa organização? São pessoas, são civis que, imbuídos de um mesmo propósito, de um mesmo desejo, constituem uma pessoa jurídica. Né? Uma associação. Uma associação propriamente dita, né? Uma associação dessas pessoas, elas não têm finalidade de produzir lucro. Que no caso seria do privado, que no segundo setor. Né? Seria do segundo setor, das empresas, né? Das organizações empresariais. Mas as organizações sociais, elas não têm esse propósito. Mas elas podem gerar superávit? Sim, elas podem gerar. Alguns projetos são superavitários, geram lucro, o nome técnico também, para essa sobra, para esse lucro, para esse excedente, superávit. Que vai ser investido dentro da própria... Perfeito, Mary. É exatamente isso que você falou. Então, não são distribuídos para os associados, para aquelas pessoas lá atrás que um dia se reuniram com este propósito, então são reaplicados naqueles objetivos, reaplicado para novas iniciativas, novos projetos e sempre visando o bem comum, o bem da sociedade. E depois de 2014, foi promulgada, foi publicada uma lei, a 13019 de 2014, que ela regula, ela reuniu todo o aspecto legal para essas ONGs, para essas organizações do terceiro setor, para as OSC. Né? E aí, determinando quais são as áreas de atuação que essas organizações, que essas pessoas jurídicas podem atuar, e a maioria delas atuam na área social, algumas como filantropia, mas outras na área de transformação, ou seja, para além da filantropia. A internet fala assim: o terceiro setor compreende como um conjunto de organizações que visam o desenvolvimento humano, cultural e social, propulsoras de inclusão social, emancipação dos sujeitos, isto é, visam responder às necessidades coletivas. Perfeito. Então, eu sempre enxergo, já há muitos anos eu atuo, né, nesse terceiro setor aí, e eu enxergo como uma iniciativa, uma ação que visa enfrentar um problema. Se existe uma OSC, se existe uma ONG, uma organização do terceiro setor, ela existe para fazer frente a uma determinada sociedade, uma determinada situação, uma necessidade que a sociedade naquele momento está apresentando. Com isso, houve um impulso
né, daquelas pessoas, vamos solucionar esta questão? Isso. Se reuniram. Isso. Eu lembro isso, que isso. eu fiz estágio em uma que era relacionada à saúde. Saúde, existe, isso mesmo. Isso, Uhum, uhum. Então, na área da saúde, né, como você leu aí, né? O desenvolvimento. Então, o que é desenvolver? É sair de um estágio e passar para outro melhor, né? Buscando prosperidade, buscando autonomia, buscando uma situação melhor. Ou seja, é transformar. E no caso dessa que eu fiz o estágio, é porque as pessoas não conseguiam atendimento hospitalar, de um médico, pelo SUS, não tinham condições financeiras para ir por particular. Isso. Então, aí foi feita essa associação que tinham médicos voluntários que atendiam as pessoas. No caso da Gerar, né, foi visto que havia uma lacuna na educação, que aqueles jovens, todos eles estão cursando, né, o seu estudo na rede pública ou particular, a maioria é pública, né? Pública. Porque a Gerar fica em locais que as pessoas estão em vulnerabilidade social, não é isso? Isso. E aí foi visto, há uma lacuna, vamos preenchê-la. E aí, como começou esse trabalho? Esse trabalho na Gerar. Então, a Gerar é uma organização social, não tem fins lucrativos, tem a matriz aqui no estado, aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba, mas está presente em todo o estado do Paraná. Né? Eu sempre digo, estamos presentes desde Foz do Iguaçu, que é o extremo oeste, Sim. até Paranaguá, que é o extremo leste, é o nosso litoral. Desde Londrina, Maringá, até Pato Branco, Francisco Beltrão. Então, de norte a sul, leste a oeste, são 46 unidades. Essas unidades estão distribuídas em todo o estado do Paraná, estado de Santa Catarina e também, nesse momento, temos ações físicas, escritório físico no estado do Espírito Santo. A Gerar atingiu essa abrangência ao longo de 20 anos. 20 né? anos. Ao longo de 20 anos, sempre com esse olhar que você trouxe aí, Mary. Um olhar de identificar possibilidades de melhoria na condição de vida das pessoas, de modo particular dos jovens, tá? Sim. Então, hoje a Gerar, ela não é considerada uma educação formal de ensino, né? É uma escola, não, mas ela trabalha fortemente na área de educação. São 3 áreas, aliás, tá, Mary? Eles vão para a Gerar depois da escola. Depois da escola. À tarde. Isso. Então, o objetivo da Gerar nunca é competir com o que o público já faz, com o que o Estado já faz. E sim complementar, e sim adicionar, e sim aprimorar aquilo que já é feito. Né? Então, hoje, a Gerar atua na área social. Como assim na área social? Porque busca dar prioridade para todas as pessoas que são atendidas, aquelas mais fragilizadas, aquelas que mais precisam de uma oportunidade, que mais precisam de um apoio e, numa palavra que você mesmo usou, né, de um impulso para transformar a sua vida, a sua realidade. Então, na área social, na área ambiental, né, com educação ambiental, com recuperação de áreas degradadas e propriamente dito na área educacional. Agora explica isso aí, recuperação de áreas degradadas, como os alunos vão e recuperam, os professores, como é? A recuperação de áreas degradadas, nesse eixo ambiental que a Gerar trabalha, daí já são com adultos, tá, Mari? Isso. Embora com crianças e adolescentes, o que nós fazemos? Fazemos educação ambiental. Então, quais são as espécies da Mata Atlântica aqui, que é nos estados onde nós estamos, né? Quais são as espécies? Por que a Mata Atlântica está ameaçada? Por que tem espécies que já, né, estão aí com muito poucos indivíduos? Então, o que é que nós, hoje, no século XXI, na nossa realidade, em 2024, podemos fazer para contribuir para a preservação e para a continuidade dessa vida, né? Dessa manifestação da vida aí também, que foi criada pelo Todo-Poderoso, né? Então, esse é o eixo ambiental. E recuperação de áreas degradadas. Então, o nosso território era todo coberto por Mata Atlântica. E essa foi suprimida por diversas razões, para nós morarmos, para plantarmos. Estradas. Isso, estradas, né? Enfim,
para que a vida humana acontecesse. Então, há áreas prioritárias, né? Inclusive a lei determina isso, o Código Florestal Brasileiro determina isso, que que determinadas áreas elas não podem ficar sem árvores. Por exemplo, nascentes, por exemplo, mata ciliar na beira de rios, córregos, né? E aí, além de prestar um serviço educacional, educar as pessoas para essa conscientização, para essa sensibilização ambiental, também repor mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Então, tem uma nascente, onde nasce um rio, onde nasce um olho d'água, um riacho. E essa nascente está pelada, está sem árvore lá protegendo, porque a árvore protege, né? Sim, sim. Então, a Gerard tem uma metodologia própria que chega lá e faz a recuperação dessa área também. Inclusive, nesse aniversário da cidade, a prefeitura está doando está muitas doando mudas. mudas. Uhum. E assim, você falando dessa ação de ensinar acerca do meio ambiente, me veio uma ideia, até uma sugestão. Por favor, ensine sobre os animais. Também. Também. Porque nós mesmo. Temos que ensinar os pequenos, né? Já de início, para que quando eles fiquem adultos, eles tenham respeito pelos animais. Vamos levar isso, pode deixar. Direito animal, algo assim para os adultos, para que as pessoas tenham esse olhar também. A gente vê que é muito difundido em relação às matas, mas em relação aos animais, as pessoas têm uma pouca reserva, assim. Aos animais silvestres, né? Também. Mas eu estou falando até os domésticos também. Os pets, isso, né? assim... É pet, enquanto está dentro da sua casa, é seu animal. E quando está na rua? Na rua. O que ele é? Que é um animal abandonado. Abandonado. E por que ele está ali? Ele não quis ir para lá. Foi por causa de um humano que não teve responsabilidade de cuidar, né? Perfeito. E todo esse caminho que vem lá de trás, né? E depois a gente trafega nas estradas, nas ruas e fica quase que atropelando, e é uma vida. É uma vida que está ali. Vida. E a missão da Gerard, né, nesse sentido, ao longo desses anos, né, a preservação da vida em quaisquer de suas manifestações. Então, seja ela a vida animal, seja ela a vida vegetal, a vida humana, é essa preservação, né? Então, transmitir esse valor é muito importante para a gente. Eu tive a possibilidade de visitar a Gerard e é um ambiente espetacular. A gente vê os jovens envolvidos e com aquele brilho assim de querer saber, de estar mesmo empolgados, porque ali é uma chance. E eu sempre falo, eu até falei isso para eles, né? Aproveitem essa chance que vocês estão tendo aqui, porque eles podem se preparar melhor para o mercado de trabalho. Não é isso? O maior projeto hoje que a Gerard executa, né, nessas 46 unidades e ainda também em alguns municípios através da educação à distância, é o programa de aprendizagem. Né? Então, você sabe que as empresas, a partir de um determinado, de uma quantidade de empregados, ela precisa ter cotas, ela cumprir cotas, ou seja, ela precisa empregar jovens como aprendizes, né? Que é o nome do programa, Jovem Aprendiz. Então, a Gerard desenvolveu um programa próprio, né? Que chama Aprendiz Gerard, e ele trabalha isso, educação para o mundo do trabalho. Então, são jovens de 14 a 22 anos, né? A porta de entrada é essa idade, e onde, nesse momento, Mary, são mais de 9 mil jovens e adolescentes inseridos em algumas das 3 mil empresas que são parceiras da Gerard nesse programa. E quais são os temas que são abordados nesse curso? Sim? São aproximadamente 14 vamos dizer assim, 14 cursos, assim, 14 modalidades, não é modalidades, é 14 cursos mesmo, tá? Então, não vou lembrar de todos aqui, não, mas vamos lá. Então, práticas administrativas, logística, comércio e varejo, práticas bancárias, não sei exatamente se é esse o nome. Então tem uma variedade. Uma variedade. Se ele vai para esse lado, esse ramo, tem uma preparação. Tem uma preparação para isso. Ou pode fazer vários e aí qualquer vaga de emprego ele está
pronto para... E ele está pronto, exatamente. Uma das, assim, dos objetivos do programa de aprendizagem que existe a nível nacional não é propriamente assim fechar, não. Você só vai ser administrativo pelo resto da tua vida. Sim. Você iniciou como aprendiz, não. É deixar aberto, porque aos 14, 15, aos 18, né? Sabe o que A gente não sabe ainda. E, né, tá mais provada aí com essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo atualmente, que nós teremos 2, 3 carreiras ao longo da vida, profissões ao longo da vida. Então, o objetivo é, de fato, como o nome diz, fazer esse ingresso no mundo do trabalho. Né? Então, hoje, como aprendiz, né? Inicialmente, ele faz 80 horas, ele é contratado pela empresa, a empresa abriu, fez a seleção, fez a entrevista com esse jovem, ele foi aprovado, ele é contratado, ele é assinado o contrato, se ele for menor, o responsável legal assina, né? E ele passa as primeiras 80 horas, que dá aproximadamente 1 mês, 4 semanas, ele passa se preparando para entrar na empresa. Ele faz um módulo inicial, já contratado, já recebendo o salário mínimo hora lá da categoria. Aí, passou esse período inicial, né, que esse preparo inicial, ele vai de 5 dias da semana, 4 dias ele vai para a empresa e 1 dia ele vem para Gerar, para fazer o seu curso na área que a empresa atua e que essa empresa contratou, na área que foi possível enquadrá-lo ali. Mais específico naquilo que ele está fazendo. Naquilo que ele... Isso mesmo. Se ele é um aprendiz do curso de administração, então ele atua na empresa na área de administração. Tem curso de gastronomia também. Então, para restaurantes, para indústrias alimentícias, tem o curso de gastronomia. Tá? Talvez não seja exatamente esse nome, a gastronomia, mas mais relacionado isso, a isso. Né? Seria aprendiz em práticas gastronômicas, uma coisa assim, né? Que é uma introdução a essa profissão que hoje em dia está tão em alta, né? Então, esse jovem vem, passa a parte inicial, depois ele entra especificamente, né, no módulo gastronomia e depois ainda ele faz uma complementação. O contrato dele geralmente é de 24 meses, que ele fica na empresa e fica na Gerar ou em uma organização, em uma entidade formadora que chama. Agora uma pergunta. Esse contrato foi ele que conseguiu ou é através da Gerar que ele conseguiu? Através da Gerar. Como eu disse, hoje a Gerar tem mais de 3.000 empresas que são parceiras. Empresas que ofertam vagas de aprendiz, tá? Para aprendiz. Então, a Gerar abre essa vaga, faz a divulgação, faz uma pré-seleção e encaminha para a empresa. A última palavra sempre será da empresa, né? Sim. E a Gerar, ela vai além ainda, sabe, Mary? Nesse intuito de fazer a inclusão propriamente dita, de ir buscar aquele que mais está precisando. Eu brinco, né? Nós trabalhamos com quem, não é com quem ficou na peneira, com quem caiu. Né? Aquele que caiu. Era a minha pergunta, se vocês faziam alguma seleção, porque com certeza muitos jovens devem procurar, eu quero estudar, eu quero fazer. Isso. Há uma seleção? Nós fazemos primeiro uma preparação, tá? Nós fazemos um pré-aprendizagem, tá? Até tem um nome de esquenta. Em algumas cidades a gente chama de esquenta, que é um esquenta, na linguagem dos jovens, né? Sim. É um esquenta para o horário para a hora da entrevista. E em algumas cidades chama prepara. Então a gente prepara para ele ir. Esse que está numa condição mais vulnerável, numa condição de maior necessidade, a gente prepara para que, na hora da entrevista, onde ele tem a oportunidade, ele tem a chance de conquistar o primeiro emprego dele, ele tenha um desempenho melhor e seja efetivamente contratado, né? Então, a gente faz esse trabalho antes para que ele vá, porque, como eu disse, a última palavra sempre é da empresa. E aí, fazemos, então, esse trabalho antes e fazemos o trabalho durante o programa de aprendizagem. Porque, além de ter uma boa chance de ser bem preparado, mas a pessoa tem que corresponder, né? Isso. E muitas vezes os jovens, não quero ir, não sei o quê, desiste, né? Aí perde a chance. Nós temos alguns índices aqui
No Paraná, 42,8% dos alunos da rede pública terminam o ensino fundamental com aprendizagem adequada em língua portuguesa. No ensino médio, são 38,4%. Em Curitiba, os patamares são de 44,1% e 45,4%, respectivamente. Além disso, 69 de cada 100 jovens do estado concluem ensino médio até os 19 anos. A minha pergunta é... Vamos lá. Porque a gente está vendo aqui esses índices. Isso. Assim, está até um pouquinho melhor do que outros estados, né? Mas vocês encontram, assim, dificuldades nessa área, assim, para ler, para escrever? Interpretar, Mary. Infelizmente, encontramos. Você viu aí o primeiro índice que você trouxe, menos da metade, né, tem o domínio do ensino fundamental, menos da metade tem o domínio da língua portuguesa, né, que é o nosso idioma, é o idioma pelo qual nós falamos, nós nos manifestamos, nós nos expressamos. E isso é muito visível, né? Então, quando nós falamos assim, que fazemos esse preparo anterior para que esse jovem chegue, né, ali, para que tivesse, assim como nós duas estamos, né, cara a cara com a pessoa que está entrevistando, a empresa, ela quer o melhor, o mais preparado, aquele que está mais pronto, né? Porque é um dia a dia e ele vai ter que corresponder a isso que você falou, ele vai ter que corresponder em algum momento, né? Sim. Por mais que ele tenha uma condição especial. Qual é a condição? Acabou aquele momento. Deixa aqui que a mamãe vai te ensinar. Isso. Deixa aqui que a tia vai te ensinar. Eles querem já o produto pronto para eles usarem, né, as empresas, né? Ele não vai ter aquela paciência. Isso. Embora seja um programa acompanhado, né? Ele tem acompanhamento ele tem um tutor, né? Que também recebe formação como conduzir esse jovem, porque ele tem uma condição especial, ele tem a condição de aprendiz, né? Ele ainda não está formado, ele não fez curso superior ou não fez um curso técnico. Está iniciando a sua vida. Está iniciando a sua vida, né? E então nós trabalhamos muito isso, né? Que seja a melhor experiência possível para a empresa que está ali também lutando para se manter, que está, né, pagando todos os seus impostos, assim como todos nós cidadãos, está ali produzindo, vendendo, enfrentando o mercado, enfrentando todas as dificuldades e também cumprindo a lei, né, dando oportunidade para jovens. E muitos deles, aproximadamente 30% deles, são efetivados, Mary, o que é uma alegria, uma conquista. 30% dos jovens que entram no programa de aprendizagem, né, que ingressam numa empresa, eles permanecem na empresa, né, depois do contrato de aprendiz, ou seja, a empresa já não tem mais a obrigação de mantê-lo e a empresa mantém porque ele deu esse resultado, porque ele se adaptou, porque ele contribuiu, né? E porque ele se desenvolveu ao longo de todo esse processo. Ele correspondeu ao estímulo. Ele correspondeu e a questão da oportunidade que você falou, ele aproveitou aquela oportunidade, né? Porque um dos trabalhos muito fortes na Gerar, nesse ramo, né, de educação para o mundo do trabalho, através do programa de aprendizagem, através do programa de estágio, é esse vínculo, né, do valor do trabalho, né, de que todos nós temos a nossa contribuição para dar, né? De alguma maneira ou de outra, nós somos chamados a contribuir. Dignifica, né? O trabalho dignifica. Não é uma questão assim, eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Isso. Não é isso. Isso. Você está colaborando para, claro, para aquela empresa, para a sua vida, para a sociedade, e você vai desenvolver. Não quer dizer também que você vai ficar sempre naquele lugar, né? Está começando. Exatamente. Elisete, nós temos que terminar a nossa conversa. Tem tanto assunto ainda, Mary. Mas o tempo é reduzido. Entendo. Mas assim, eu gostaria que você falasse naquela câmera para os jovens. A gente sabe que hoje em dia, muitos, né? Não vou dizer que todos, né? Não vou dizer que todos, mas muitos querem só, a gente fala em inglês, have fun. Se divertir, isso. Né? Ter alegria, momentos de descontração. Mas só que não é todo tempo. E não ficarão jovens para o resto da vida. As responsabilidades virão e precisam ser tomadas. O que você falaria para eles
em relação a isso, a educação. Eu acredito até mesmo que essa questão do português, eles ficam muito habituados no telefone e usam muitas gírias, e muitas abreviações. Eles não utilizam, a gente quase não escreve mais, né? E muito menos assim, escrever toda a palavra e corretamente. Isso é ruim, isso é prejudicial para todos nós. Agora, diga para eles como você está à frente desse trabalho, desse projeto. Você tem visto os resultados, tem visto 30% deles sendo mesmo efetivados. Dá um conselho para eles, essas pessoas que estão assistindo, ou até mesmo os pais. Isso. Né? Então, o meu convite, se eu puder dizer algo, né, para você que é jovem, né? Eu tenho sobrinhos, tenho filha. Então, o que eu diria? A vida, ela vai exigir de você preparo, ela vai exigir de você disciplina, ela vai exigir de você entregas. Sim, você vai ter tempo para se divertir, você vai ter tempo para jogar o futebol, você vai ter tempo para poder navegar ali nas mídias sociais, saber o que está acontecendo. Porém, esse é um tempo limitado, que você mesmo vai ter que colocar os limites. Porque você não quer ficar parado, você quer se desenvolver, você quer ter as suas coisas, você quer ter a sua profissão, dar a sua contribuição, ter sim o seu dinheiro, mas para isso, ninguém vai conceder isso a você. Você vai ter que conquistar. Né? Então, é essa questão bíblica, há tempo para tudo. Então, cuide do seu tempo. Algumas coisas são desconfortáveis. Sentar, estudar, se preparar para o vestibular, se preparar para o Enem, né? Ir para um curso, ir para o programa de aprendizagem da Gerar, ir para a empresa. Aliás, para poder ingressar no programa de aprendiz ou no programa de estágio, ele precisa obrigatoriamente estar estudando. Se ele não está, ele vai, procura a escola. Se ele quer uma oportunidade de trabalho através de um programa de aprendizagem, ele vai e não está estudando. E não terminou o ensino médio, Mary, ele é orientado a ir procurar a escola, depois se matricular e retornar. Aí sim ele é encaminhado, ele é preparado e encaminhado para o mundo do trabalho. E é muito bom, tem coisas muito positivas, tem desafios, mas os jovens se desenvolvem, avançam, crescem e é muito satisfatório ir a uma empresa, né, com o crachá da Gerar, com a camiseta da Gerar, de algum projeto, e dizer, eu fui aprendiz na Gerar e hoje eu coordeno o RH. Então, procure uma organização social, né, mais próxima de você, assim como a Gerar existem várias outras. Dedique-se a estudar, a aprender. O domínio da língua portuguesa é fundamental. O domínio das operações matemáticas também é fundamental. Tudo isso, o que eu digo para os jovens, está dentro de você. Né? Você precisa deixar que isso floresça, deixar que isso cresça dentro de você. Você vai ter apoio. Se você quiser, você vai ter muito apoio para isso. Há possibilidades, né? Muitas possibilidades e muitas oportunidades. Muito obrigada. Pode falar. Não, só para encerrar, para concluir, então, além do programa de aprendizagem, além do programa de estágios, a Gerar também oferece um cursinho preparatório para o Enem e para o vestibular. Até a Mary participou de uma formatura em 2023, de uma formatura de uma turma em São José dos Pinhais. Então, onde os jovens... Graduar... Qual é o nome do programa? A Prova. Isso, o programa A Prova. Onde esse estudante de escola pública que quer se preparar melhor, dominar tudo que nós falamos, língua portuguesa, matemática, história, física, química, biologia, né? Se preparar com mais força para encarar o Enem, para poder ingressar no ensino superior ou para enfrentar um vestibular, ele pode fazer a inscrição, ele
deixa lá seu nome, telefone e a equipe do projeto faz contato com ele. E também deixo aqui, Mary, aproveitando um pouquinho, né, aos empresários que estão ouvindo, aquele que tem a empresa Lucro Real, nosso projeto à prova que revisa todo o conteúdo do ensino médio para que esse jovem tenha um bom desempenho, continue estudando, se desenvolvendo e ingressando no ensino superior, que possa fazer a destinação de 1% do imposto de renda. Ele já vai pagar imposto de renda. 99% vai para a Receita Federal em Brasília e 1% pode destinar para o FIA, FIA estadual, repassa para a Gerar aplica o programa Prova junto aos jovens aí que têm interesse, que às vezes é difícil mesmo concorrer com quem poder só estudar na vida, com quem poder fazer um cursinho pago, né? Muito bom, e tem essas dificuldades. Nós só criamos o projeto à prova porque nós vimos isso. Durante tanto tempo trabalhando com jovens, esse desejo de continuar estudando. Além do desejo, a dificuldade. É uma covardia, né? Porque eles não podem pagar o curso. Então, e através do Gerar, ele pode fazer esse cursinho preparatório. Cursinho preparatório. Então, tanto você que é empresário, quanto você que é jovem, há muitas possibilidades. Agora, depende de você fazer a escolha correta. E nós estamos aqui com essa possibilidade, você tem que aproveitar, Gerar. Muito obrigada, Elisete, pelas informações. E eu espero que nós tenhamos ajudado você em alguma coisa e que você, se é jovem ou não, escolha corretamente. Tchau, tchau. E até a próxima.